Via Nívia, Oi, e tudo aí, bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, escutando bem? Escutando muito bem. É, também, tá ótimo. E aí, como é que tá de quarentena? Ai, nossa, né? Não tem jeito, tem que ficar em casa. Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. 2 meses, a gente vai para 2 meses, né? 2 meses. Enquanto isso, vamos falando aqui, né? É, Agregando conhecimento, né? Sempre bom. Acho que é aproveitar também, né, esse momento para aprender coisas novas, verdade, isso né? é Que tá muito todo mundo com mais importante. tempo. Mas você sabe que eu comecei assim, a assistir filmes bem leves, bem assim, bobinhos, sabe? Sem É, precisar pensar muito, para distrair, não Ah, não, é importante, né? Porque se ficar ficar só só na no. televisão, Pira! pira, Pira pira. bonito, né? É focar no dia de hoje, né? Não pensar muito no futuro. Isso que tem uma coisa bacana. Pensa no dia de hoje. Não fica É, isso pensando mesmo. amanhã e na semana que vem. Pensa hoje. O que que eu vou fazer hoje de bom para agregar no meu conhecimento, na minha saúde? Porque se ficar imaginando o que vai acontecer no futuro, nesse momento, só tende a piorar, assim, Verdade. né? Pra gente, né, como pessoa, né? Ficar remoendo, né, o que pode acontecer, o que ele vai... e você vê que só erram nas previsões, né? Que todo mundo já falou, número de Já. mortes, número de infectados, você não vê ninguém acertar, né? Nem Não, para não, menos, nem não. para mais. Acho que qualquer previsão hoje realmente a tendência é o pessoal errar e depois ser julgado por isso, né? Verdade. Então vamos aproveitar o dia de Vamos falar de hoje, coisa boa, né? falar de coisa Vamos boa, falar de de coisa boa, falar de saúde, dos saúde, hormônios femininos, exatamente, estética, porque assim a gente é exatamente, mais feliz, né? com certeza, com certeza. Mas não, esse tema é muito bacana, né, de abordagem. A gente já falou alguma coisinha, eu acho que Na na última. última, né? Mas aí foi de uma forma mais geral, acho que É, foi mais voltado para a falsa magra, né? sim, Ali já se falou bastante, tinha muita coisa, mas era mais específico, né? Para ganho de massa muscular, queima de gordura. Inclusive, para quem não assistiu o vídeo, tá tanto no meu Instagram, no meu IGTV, quanto no da Nívia, e já 36 mil pessoas já assistiram, hein, Nívia, no seu... foi sensacional. Fantástico, hein? Eu Foi legal. assustei, viu? Eu acho que é o Massa. vídeo que mais foi visto no meu IGTV. É mesmo, que legal. Não, eu vi que bombou. O pessoal gostou, então. Para quem não viu, assistam lá, que está bem bacana. É, E um foco um pouco mais voltado para esse perfil de mulheres, né? Hoje a ideia é falar de uma forma mais geral, né? Acho que bastante também falar de menopausa, acho que é um assunto bem importante, né? Tá envolvido a estética, né? Os hormônios ovarianos, que são produzidos pelas mulheres ao longo da vida, antes da menopausa, são importantes na manutenção da composição corporal, né, na manutenção da massa óssea, da massa muscular, mantém a taxa metabólica elevada, o que protege contra o ganho de gordura. Então, como eu sempre digo, para quem já assistiu, estética e saúde, né, tão estão juntos, né? ligados. Então, Sim. se você realmente não puder ou não fazer reposição hormonal na menopausa, a chance de se perder massa muscular e aumentar a flacidez, ter problemas de locomoção ao longo do envelhecimento, né? No futuro, ter problemas de ficar dependente, né? Osteoporose, osteopenia vai aumentar bastante, né? Fora o ganho de gordura, a gente vê que realmente uma mulher aí que fica sem reposição hormonal tem uma chance muito grande de ganhar gordura. Não que isso seja a regra, logicamente tem outros fatores que levam a isso, né? Não é só os hormônios da menopausa, mas são importantes. Mulheres que eventualmente não possam fazer reposição hormonal vão ter que eventualmente fazer mais exercícios, vão ter que eventualmente fazer mais dieta, né? Acho que cada um dá os seus pulos com o que tiver na mão aí, né? Eventualmente vai ter que potencializar de outra forma. Então, acho que esse é um tema interessante. Acho que eu tinha algumas perguntas sobre. Você me Tinha. enviou, né? Algumas Sim. coisas. Teve uma pessoa que realmente perguntou se a menopausa, você entra na menopausa e engorda. Teve uma que perguntou qual a melhor reposição hormonal para a menopausa, se é o hormônio bioidêntico. A chance de realmente de ganhar peso, de ganhar gordura sem reposição hormonal aumenta muito, né? Principalmente o ganho de gordura visceral, que é a mais perigosa, que realmente Aham. gera processos inflamatórios crônicos, aumenta a resistência à insulina, aumenta a chance de diabetes ao longo da vida. E com diminuição da massa muscular, tanto em braços quanto em pernas. Então fica aquela característica.
a mulher com aquela gordura abdominal e com os membros mais atrofiados. Então, a diminuição é importante, né? Ou a ausência, né? Porque depois de alguns anos, ali depois de 3, 4 anos, o estradiol, que é o principal hormônio feminino da mulher, vai a zero, fica a níveis indetectáveis. E essa é a grande diferença que até acaba sendo uma desvantagem das mulheres em relação aos homens. Porque o homem, por mais que ele tenha uma diminuição do principal hormônio dele, que é a testosterona, ele dificilmente vai a níveis tão baixos, né? Por mais que ele vai chegando num nível mais baixo, e aquilo é mais gradual. Por isso que até que se evita, alguns falam que evitam falar em andropausa, porque no homem seria um pouco mais devagar e sempre aquela queda. Na mulher faz mais sentido falar em menopausa porque é uma queda abrupta, que em média é em torno dos 50 anos, em que há realmente a falência ovariana e as mulheres começam com irregularidade menstrual, né, os ciclos ficam mais alongados, ou ficam alguns meses sem menstruar, ou começa a menstruar repetitivamente. Fica uma bagunça, né? E as mulheres começam a sentir o famoso fogacho, aqueles calores que são terríveis. A mulher acorda à noite com sudorese, né? Fadiga, diminuição de libido, secura vaginal são sintomas. Isso, em média, né, no geral, em torno dos 50 anos. Mas você vai ter mulheres que eventualmente entram um pouco mais cedo e outras que entram um pouco mais tarde na menopausa, né? Então vai ter menopausa precoce, eventualmente acontece bastante. E sim, né, a diminuição abrupta desse hormônio feminino, do estradiol, favorece o ganho de gordura se não fizer reposição hormonal, né? Então, isso somado à própria resistência à insulina, que vem com o envelhecimento, diminuição de testosterona, diminuição de GH, isso por si só já faz ganhar gordura. E com a diminuição completa do estradiol, aí sim, realmente, a chance dessa mulher engordar aumenta muito. Por isso que a ideia é fazer reposição hormonal no momento em que você entra na menopausa, se você não tiver nenhum tipo de contraindicação. Tá? Então, realmente notório, eu vejo isso, acompanho pacientes que entram na menopausa e a diferença em relação a outra que chegou em mim com 5 a 10 anos já de menopausa é gritante. Então, o estrogênio é fundamental no corpo feminino, né, para a pele, então ele está muito ligado à produção de colágeno. Hoje está se vendo que uma diminuição da memória, do raciocínio pode estar linkada à deficiência estrogênica. O Alzheimer está se vendo alguma certa correlação com a deficiência estrogênica. Aí se fala a osteoporose, que já é certo, né, osteopenia. Então, a reposição hormonal, ela não tendo contraindicação, realmente ela deve ser feita. Tá? E sim, com hormônios que são ditos bioidênticos, acho essa palavra até hoje ficou um pouquinho fora de moda, tá? Fala mais em hormônios isomoleculares. O estradiol é um hormônio bioidêntico, mas a absorção oral dele tem uma forma meio errática, tá? Quando você usa de forma oral, você tem uma absorção pelo trato gastrointestinal, em que há uma passagem, o que se chama de primeira passagem hepática. E isso altera a fatura de coagulação, tá? E o que pode aumentar a chance de tromboses, né? Que é o que se fala, infarto, né? AVC, tudo que se viu com os anticoncepcionais, que se vê eventualmente. Aumenta também a chance de pedra na vesícula, também a absorção uso oral do estrogênio, tá? Aumenta a produção de estrona, que é um hormônio que, sim, é um tipo de estrogênio, mas que esse poderia estar linkado ao aumento da chance de câncer de mama. Já o estradiol, se a gente for ver, né, o estradiol a mulher produz da hora que ela entra ela passa a menstruar, né? Que idade você menstruou? 13. Você menstruou com 13 anos. 13 anos. Faz tempo. Você possivelmente deve entrar na menopausa por volta dos 50 anos. São aí, quase 40 anos de intensa produção estrogênica, né? Seu estradiol ficou em níveis altos ao longo da sua vida toda. E você, até hoje, não teve câncer de mama. A grande maioria das mulheres que produzem estrogênio durante esses 40 anos não tem câncer de mama. É uma grande minoria das mulheres que desenvolvem câncer de mama, né? Então, atrelar unicamente ao estrogênio, como se fala, não, a estradiol aumenta a chance de câncer de mama. Se fosse assim, todas as mulheres que produzem níveis elevadíssimos de estradiol ao longo da vida, estariam com mais... A incidência de câncer de mama seria muito maior, né? Então, o estradiol é um hormônio que você produz ao longo da vida, e por isso que ele é chamado de bioidêntico, né? Porque
a forma de uso, o hormônio que você vai repor, ele é igual, ele tem a mesma estrutura molecular que o hormônio que vocês produziam. Né? Por isso que se falou, assim como progesterona, assim como o DHEA, testosterona, eventualmente hormônio do crescimento. São hormônios que têm a mesma estrutura molecular do que os hormônios que a gente produz. Tá? E a forma ideal do uso desse estradiol é a forma transdérmica. Tá? Alguns médicos já colocam em forma de chip também, porém eu advogo mais a favor da forma tópica e transdérmica, porque você consegue fazer uma titulação melhor. O que a gente vê quando a mulher entra na menopausa é que elas necessitam muito de ajuste de dose, né? Porque realmente é impressionante. Tem mulheres que usam às vezes 10 vezes estradiol mais do que outras, porque eventualmente ainda continuam com calores, continuam irritadas, com secura vaginal, e você às vezes vai tendo que aumentar a dose. Ou o contrário, ou mulheres que também às vezes têm sinal de excesso, como a mama com mais dores na mama, uma hipersensibilidade mamária, às vezes até um sangramento vaginal. Mulheres às vezes que já estão na menopausa fazem tipo uma perda sanguínea, tipo se fosse uma menstruação, que leva, algumas até assustam por conta disso, né? Mas não é nada que tenha que se assustar, e sim regular a dose para menos. Então a gente vai titulando essa dose, assim como você que já tratou comigo sabe o quanto que a gente acaba individualizando o tratamento. Né? Você vê o quanto que... Então você vai me contando e a gente vai diminuindo, aumentando. Usa esses exames também, mas muito a resposta clínica. A resposta clínica é o carro-chefe, sempre foi, né? A clínica é soberana. Né? Esse é um termo médico, para quem aí é da área, é um termo muito conhecido, né? Que a clínica é soberana. Isso para mostrar o quanto que a clínica, para quem não sabe, o quadro clínico é o que você refere para o médico como sintoma, né? Se você está se sentindo bem, cansada, com secura vaginal, isso é o quadro clínico. Então, a clínica é soberana em relação a exames. Não que exames são importantes, mas é que os exames foram hipervalorizados, né, na medicina nos últimos anos, e às vezes até esquecida, e a clínica às vezes até esquecida, né? Às vezes se hipervaloriza o exame e não se importa muito com o quadro clínico. E a clínica, sim, a gente consegue tratar muita gente conversando com uma boa anamnese, com uma boa conversa, né? Então, com o uso tópico do estradiol, a gente tem consegue fazer esses ajustes mais finos ao longo do tratamento e conforme a resposta da paciente, né? Espero eu que você esteja comigo, tratando comigo daqui a alguns anos. Eu também espero. Não, eu falei que para que você não me abandone, que você vai estar aqui. Não, eu vou estar abandonado, vai estar aqui. Então, você vai entender melhor isso quando eu chegar a sua vez. Vai chegar, vai chegar. Uma hora chega para todo mundo. Chega, então não tem jeito. E assim, tem como precaver, começar tipo uma pré-modulação antes ou não? Em relação ao estrogênio, não, porque a queda dele realmente é abrupta. Isso se fala muito, né? Como que isso poderia me prevenir da menopausa? Isso realmente, acho que talvez era essa a pergunta. Não. Na verdade, o que se prevenir talvez do que aconteça na menopausa. A idade em que ela vai acontecer, se fala alguns fatores genéticos, hereditários, mas isso não vai ter como postergar. Não vai ser nada que você faça em relação à suplementação ou em relação ao estilo de vida que você vai postergar a falência dos seus ovários, tá? Mas eu tenho como não ter esses sintomas todos que as mulheres... Se você realmente já procurar a ajuda médica, logo que você entra, realmente você não vai ter. Né? Isso sempre já aconteceu muito, né? Porque as mulheres, como os fogachos são muito ruins, na grande maioria das vezes, as mulheres sempre procuraram os médicos. Essa era até uma vantagem das mulheres que tinham fogacho, porque elas procuravam ajuda médica. E as mulheres que não tinham fogacho, Nívia, elas não procuravam o médico e elas falavam assim, eu nem sentia menopausa. Isso, na verdade, tinha um lado ruim. Ela poderia ter não sentido tanto a menopausa, mas ela parou de produzir estrogênio. Que talvez essa diminuição da produção de estrogênio dela, do estradiol, que é o principal hormônio, talvez não tenha impactado nos calores. Mas ela vai sim, não tem como ela continuar produzindo estrogênio em níveis satisfatórios.
Então ela vai sim realmente ganhar peso, ela vai ter uma proteção cardíaca menor, ela vai ter menos formação de massa óssea, ela vai ter uma capacidade, ela vai aumentar as chances de perder massa muscular, né? Então, uma eventual diminuição de libido, ela só não teve o eventual diminuição, o aumento de fogacho, mas os outros sintomas ela pode passar a ter, né? Então, o fogacho, por um lado, ele por anos, eu acho que ele foi até benéfico para as mulheres, porque levou elas a procurarem por ajuda, porque realmente a mulher passa a ter insônia, não dorme, fica irritada, começa a tomar remédio de depressão. Então, se você for ver, vários sintomas da menopausa acabam virando doenças, né? Porque ela fica fadigada, ela entra em depressão, ela ganha milhões de remédios, ela tem sono, ela ganha remédio para dormir, ela ganha peso, ela toma remédio para ficar sem comer, ela fica sem libido, eventualmente vai ter que fazer algum tipo de tratamento, que nem tem, na verdade, né? O tratamento não hormonal, mas eventualmente tem a bupropiona, que se usa, ou tratamentos com hormônios mais locais, tipo o estiol que se usou bastante. Então, se for ver a osteoporose, que eventualmente vai ser tratada com medicamentos para formação de massa óssea. Então, você vai vendo que várias doenças vão aparecendo, ou sintomas que vão se transformando em doenças lá para frente, né? Então, às vezes, só uma reposição hormonal poderia, sim, minimizar as consequências da deficiência estrogênica que acontece na menopausa. Mas essa é como se precaver da menopausa, é o que a gente já faz em relação ao que a gente fala. Sim. Se você eventualmente entrar na menopausa com uma composição corporal, com hábitos saudáveis, dormindo bem, você realmente vai encarar ela muito melhor. Então você imagina uma pessoa que já veio de anos aí realmente com um péssimo estilo de vida, excesso de peso, uma péssima alimentação, sedentarismo, e aí chega na menopausa em que tudo vai conspirar contra, aí ela tem que mudar tudo isso, já no momento da vida em que vai ter turbulência. Imagina que você vai estar em turbulência, não que aquilo, né, não que vai cair o avião, mas que vai ser uma turbulência, vai, né? Porque a gente, algumas pacientes que eu já vi que estão aí, que já tratam comigo, sabem disso. Tem ajuste de dose, é uma fase que às vezes leva um tempinho para a gente acertar a dose, tem altos e baixos. Então, se a mulher já entra nessa fase já disciplinada em relação ao saudável, ela sim ela vai minimizar ou nem vai ter as consequências dessa deficiência estrogênica que vem na menopausa, e melhor ainda, ela repondo o hormônio, aí sim que ela vai realmente não ter nenhum tipo de problema, tá? Então o estradiol realmente deve ser o hormônio que deve ser reposto principalmente de forma tópica, ou alguns que colocam em forma de chip também pode ser uma opção. A forma oral realmente eu não acho válida, tá? Já a progesterona, que é o outro hormônio da mulher, né, que é produzido na segunda fase do ciclo, ele já pode ser usado pela via oral, ele tem uma absorção pelo sistema linfático, e aí não tem essa passagem hepática, o que realmente pode ser benéfico, tá? Então a progesterona, um hormônio bioidêntico também, pode ser usado tanto da forma tópica, pode ser usado da forma intravaginal e pode ser usado pela forma oral, tá, Nívia? Hoje, o que eu mais recomendo hoje é na forma oral. As mulheres que não têm útero, eventualmente poderiam até ficar sem a progesterona, que era uma coisa mais comum há pouco tempo. Muitas mulheres faziam esterectomia, porque era o tratamento mais padrão para miomas, para sangramentos vaginais aí mais importantes na década dos 40. Se fazia muita esterectomia, e aí muitas mulheres não. Mas hoje, tá? Então, todas as mulheres que têm útero, elas devem repor tanto o estrogênio quanto a progesterona. O estradiol, para que fique fácil, ele é produzido nos primeiros 14 dias do ciclo menstrual, principalmente. Não que, né, e na segunda quinzena ou nos segundos 14 dias é produzida a progesterona. Então, estradiol, progesterona. Vamos dizer que faz assim, né? E não vai ter como simular exatamente isso na reposição hormonal, então acaba se usando de forma paralela. Alguns fazem até um uso de forma intermitente da progesterona, se usa só nos segundos 14 dias, também é uma opção, o que eu acho mais difícil, tá? Porque aí você tem que, imagina, pelo resto da sua vida você vai ter que só lembrar de tomar progesterona na segunda quinzena do mês, ou nos últimos 10 dias, fica mais difícil, é mais fácil tomar tudo, né? Já vai tomar tudo de uma vez. Eu acho que todo o tratamento a gente tem que facilitar também essa forma de uso, porque senão as pessoas também
não vão aderir. A gente sabe, você que faz suplementação, né? Eu também uso. E se não for fácil, é uma irrealidade, né? As pessoas acabam parando. Eu mesmo, se é uma coisa muito complexa, e toma tal horário, toma tarde, acorda à noite para tomar, tem que facilitar ao máximo para isso, para a gente colocar na nossa rotina essa suplementação, né, Nívia? Então, eu já coloco essa progesterona à noite, o estradiol de manhã, que eu acho mais válido, tá? O que mais aí que tem de questões aí? Até aqui, Acnes... sou menopausada cirurgicamente desde os 22 anos. E tem uma pessoa lá em cima que fez uma pergunta, e eu não vou lembrar o nome que ela perguntou, o Sandrena Gel. O Sandrena Gel é o estradiol, tá? É sim, um hormônio bioidêntico. Que é o uso, tá? Tem o Estregel também. Tem umas 4, 5 marcas de estradiol bioidêntico da forma tópica em farmácias tradicionais, isso é uma opção, às vezes eu indico, tá? O que acontece às vezes é que a gente não consegue titular a dose, né? Então, como eu disse, Sim. Quando você manipula, você consegue ajustar para cima ou para baixo. Sim. A dose e eventualmente até colocar outros hormônios juntos. A gente usa muito o estriol junto com o estradiol. O estriol ele favorece o epitéliio vaginal, o que melhora a lubrificação vaginal, tá? Então, muito da secura vaginal também tá mais linkada ao estriol. O estriol também protege contra a queda da bexiga, tá? Ao longo do envelhecimento. O estriol na farmácia convencional tem o Ovestrion, que é muito conhecido, tá? Já se usa há muito tempo, e a aplicação é intravaginal, que muitas mulheres acabam achando desconfortável o uso da aplicação. E eu, pelo que eu vi ao longo, já são 10 anos trabalhando com esse tipo de tratamento. Meus primeiros 2 anos era só mulheres na menopausa, depois que acabaram vindo outros perfis como você, mas nos meus primeiros 2 anos de consultório era só mulheres na menopausa, que se tinha muito preconceito em relação a esse tratamento, e as mulheres estavam muito incomodadas e acabavam me procurando. E depois que acabaram outros perfis, até como mulheres mais jovens, homens me procurando também. Então, acabei tendo bastante experiência em tratamento com menopausa. E o Ovestrion, realmente, são boa, tá? É um hormônio bioidêntico, mas o estradiol tópico, ele acaba fazendo a mesma função em relação à lubrificação vaginal. Então, imagina, você já passou ali o estradiol, o estriol, e já melhora tudo, né? Ao invés de aplicar um ali, aplica outro lá embaixo. Então, acaba facilitando um pouquinho, né? Então, o Sandrena, sim, é um hormônio bioidêntico, tá? O que mais aqui que eu... Eu acho que desse... Minha mãe perguntou aqui, ó, Silvana, que não tem nenhuma contraindicação. Qual seria a contraindicação? Tem a contraindicação, por exemplo, um câncer de mama em atividade, né? Um histórico pessoal de câncer de mama, ou alguma família que realmente tem um histórico muito importante, né? De câncer de mama, seria de se elevar, uma mulher que teve algum episódio tromboembólico, é de se considerar também, um sangramento vaginal também de origem desconhecida. As contraindicações para a reposição hormonal são poucas, tá? Essa é a verdade. Né? Então, não é qualquer histórico de câncer de mama ou de qualquer câncer. Às vezes eu escuto, sabe, o seguinte, alguma mulher chega assim na consulta, mas eu tenho histórico de câncer. Aí teve a tataravó ou a avó que teve câncer de pele. Tipo, se fosse para conta... Primeiro que a histórico familiar, se for só sua mãe, nem seria uma contraindicação. Nem uma contraindicação absoluta. Tá? Agora, se a sua irmã teve, sua mãe teve, sua tia teve, talvez a gente vai relevar melhor, vai ter que talvez fazer aquele exame genético que ficou famoso, que a Angelina Jolie fez, né? Quando você tem realmente uma incidência grande na família de câncer de mama. Mas se é uma pessoa que teve, não é uma contraindicação absoluta. Entendi. Aí o médico realmente vai avaliar, mas eu trato. Eu avalio, e os exames vão continuar sendo feitos, né? Mamografia, ultrassom de mama deverão ser feitos anualmente, como já é de praxe, tá? Mesmo sem reposição hormonal, né? Então, essas seriam as poucas contraindicações em relação ao tratamento. Tem uma pessoa perguntando sobre acne, acho? Não, celulite, não, pera lá. Alguém perguntou alguma coisa de pele. Que eu acho que vai entrar numa pergunta que uma seguidora fez sobre acne, celulite, distúrbio, se tem a ver com distúrbio hormonal.
A celulite acho que não, né? Mas enfim. Celulite, na grande maioria das vezes, é porque está com pouca massa muscular, está com excesso de gordura. Mulheres que também tiveram muita ação do estrogênio ao longo da adolescência, acabam tendo talvez aumento de gordura em regiões da bacia, tá? Então, nas coxas, né, coxa e glúteo, e aí isso pode favorecer essa quantidade a mais de gordura nesses locais, pode favorecer um aumento de celulite, tá? O que seria diferente da acne, né? A acne seria principalmente pela testosterona ou pelo DEA, principalmente mulheres que têm resistência à insulina, que aí a insulina aumenta a testosterona livre e aumenta a sensibilidade aos estrogênios. E a testosterona por si só, quando ela passa a ser produzida na puberdade, ela faz acne, assim como eu tive acne quando eu entrei na puberdade, né? Só que as mulheres acabaram ficando, né, se queixando disso e tiveram a testosterona bloqueada pelo anticoncepcional na adolescência. E aí tratou-se essa acne, né? Então acabou virando um tratamento padrão para acne, o bloqueio da testosterona. Só que a gente pode ver outras consequências da deficiência de testosterona ao longo da vida, né? Como, por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da função sexual. Mas a acne, do ponto de vista hormonal, ela vai ser principalmente causada pela má alimentação, que aumenta a insulina, que aumenta a inflamação e que aumenta a sensibilidade à testosterona, tá? Pode ter outros fatores, né, da acne, que às vezes não estão ligados a fatores hormonais, pode estar ligado a fatores da própria pele, né, oleosidade, se fala em algumas bactérias da pele, por isso que está se usando alguns antibióticos. Então não é só também a testosterona, mas sim é uma causa a se pensar, e por isso que realmente o anticoncepcional ficou muito famoso e muito usado no tratamento de acne em mulheres jovens, porque realmente quando eu bloqueio a testosterona, a pele tende a melhorar, mas aí pode ter outras consequências. É tudo uma questão de você avaliar, né? Tudo não tem almoço grátis, né? Ok, você pode bloquear a testosterona, melhorar seu cabelo, melhorar sua pele, mas eventualmente pode ter uma diminuição da função sexual e pode ter uma perda de massa muscular, diminuição na performance no exercício, menos força, que são funções aí da testosterona, né? Que mais aí que... Teve uma pergunta assim de última hora que eu acho que a gente já vai entrar por conta aí da menopausa. Perguntaram como aumentar a libido. Com hormônios? Deve ser, né? Desculpa, a pergunta não foi muito perspicaz. E o uso de hormônios para melhorar a função sexual ainda é muito controverso, né, no país. Algumas sociedades já aceitam, outras já não. O uso de DHEA é uma estratégia, tá, conforme o nível laboratorial do SDEA. A própria reposição hormonal na menopausa, sim, deve na menopausa, a principal causa vai ser a deficiência estrogênica, tá? Então, a falta de estradiol leva à diminuição da função sexual na mulher, tá? Se realmente ela estiver repondo os hormônios femininos ou não está na menopausa, eventualmente pode-se lançar mão da testosterona ou do DHEA, tá? Para que haja melhora. Todas melhoram? Não, tá? Muitas melhoram? Sim. Então, é individual também. Tem que se avaliar riscos-benefícios. Umas têm mais efeitos colaterais que outras, né? Então, é avaliar o uso. Tem mulheres que vão responder muito bem, a maioria tende a responder muito bem, principalmente quando fazem um acompanhamento, com exames, com médicos que já têm uma certa experiência nesse tipo de tratamento. A chance de melhora é muito grande, tá? Aí tem outros hormônios também que podem ser usados, né? Hoje se fala lá nos Estados Unidos, já foi aceito um peptídeo que chama PT-141, que é o Vilese, tá? No Brasil ainda você não encontra, nos Estados Unidos já, se alguém quiser depois pesquisar sobre PT-141, ele está sendo considerado o Viagra feminino, para quem aí não... Porque até então não se tinha nenhum tratamento oficial para libido feminina, a não ser a bupropiona, né, que é um medicamento que aumenta a dopamina, e a dopamina se viu que ela é muito importante na função sexual, do ponto de vista cerebral, a dopamina que comanda muito a libido, né? E do ponto de vista hormonal, a testosterona e o estradiol também, né? Então, se viu também essa correlação desse hormônio, chama melanotrofina, que é o PT-141, com o nome de Vilese. Pode ser que chegue aqui em breve.
É um tipo de hormônio peptídeo, é um subcutâneo que a mulher aplicaria antes da relação sexual, assim como o Viagra, assim como é feito no uso do Viagra e similares pelos homens. A mulher também faria essa aplicação subcutânea e teria relação e teria maior desejo durante a relação. Tá? Já a bupropiona, se for usada, ela vai ser usada como medicamento de uso contínuo, não seria unicamente ligado à relação, né? Por isso que se tinha essa questão. Mas aí vai ter que usar um antidepressivo, um ansiolítico de forma contínua só para tratar a libido, e aí vai ter eventualmente outros efeitos. Então, por isso que a bupropiona ficava meio em voga aí, tá? Mas ela já vi muitas mulheres que melhoraram. Então, o PT-141 é uma aposta aí. Ocitocina, né? Também a gente às vezes usa. Ocitocina. Ocitocina pode ser interessante também, mas com menos deficiências, tá? Mas ela também é uma estratégia hormonal, tá? Mas sim, os hormônios da linhagem masculina, o androgênios, DEA e testosterona, podem ajudar e muito na função sexual feminina. E principalmente não atrapalhá-los, né? Às vezes a gente vai ver mulheres que estão usando, né? Estão usando algum tipo fazendo algum tipo de tratamento, né? Seja anticoncepcional, seja algum medicamento para queda de cabelo, que pode ter um bloqueio da testosterona e aí realmente vai ter diminuição da libido. E aí o tratamento seria você eventualmente tirar isso, né? E tratar e se fazer evitar-se a gravidez com outro método, né? Sim, vamos lá. Eu não segui a ordem, então por isso que eu estou meio perdida aqui. Foi perguntado sobre a tireoide quando o exame dá normal, mas a pessoa tem todos os sintomas. Isso, inclusive, aconteceu comigo, né? Até assim, é bem meu caso. O exame você aí analisou os meus sintomas e modulou meu hipotireoidismo. Que vai do que é considerado... porque o valor de diferença do TSH também é muito discutido, né? Se usa aqueles valores mais tradicionais, de 1 a 4, né? E a gente sabe que muitas vezes isso, como acontece na gestante, por que não você ter um valor de TSH de meio a 2, né? E por que só esperar ele ficar acima de 4, 5 para ser tratado, né? E aí, eventualmente, se você usar esse valor de referência entre meio e 2, realmente você pode acabar aumentando a quantidade de pessoas que vão ser tratadas e podem se beneficiar, como o seu TSH sim não era totalmente normal para entre meio e 2, tá, Libera? Ele era até acima, ele poderia não estar no valor. Eu já não lembro mais. Ele não estava ali, acho que estava ali próximo a 4, tá? Uhum. E aí a gente já acabou tratando e você acabou vendo melhora, né? Muita melhora, muita. Então, por isso que é tão discutido isso aí. Você vai ter alguns artigos que mostram que esse nível de TSH deveria ser discutido, né? Em pessoas que entram em hipotireoidismo franco, você vê que o objetivo terapêutico é ficar em torno de 2. Né? Então, por que quem não entrou em hipotireoidismo franco também não pode ter um TSH entre 1 e 2? Né? Já que aquela pessoa que teve um TSH que foi para cima de 10, de 20, o objetivo vai ser abaixo de 2. Hoje, o tratamento na gestante de hipotireoidismo, o objetivo é chegar a 2 também, 1, 2, porque se sabe que a tireoide é vital na formação do desenvolvimento fetal, inclusive no cérebro do feto, por isso que se aborda, está se tratando a gestante, usando níveis mais ajustados de TSH, né? E como na gestante é muito importante a tireoide, porque ela realmente tem outra vida dependendo dela, mas por que não também pessoas que não estão gerindo também não poderiam ter uma tireoide tão bem funcionante, né? Usando um TSH como mais otimizado entre meio e 2, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, tratar com o exame normal. Se um TSH de meio e 1, possivelmente não é hipotireoidismo, né? Aí não sei do que ela está falando aí, né? Do valor. Eu também não. Tem vários sintomas de hipotireoidismo que as pessoas confundem, né? Tudo que é hipotireoidismo, né? Então a pessoa está fadigada, a pessoa tem sintomas que ela está atribuindo à tireoide e que realmente pode não ser, né? Você tem outras causas, né? Às vezes a própria queda de cabelo, ganho de peso, fadiga, diminuição de função intelectual, mais frio, são sintomas de hipotireoidismo que às vezes a pessoa tem e não é necessariamente tireoide, né? Então é que às vezes também quer se supervalorizar
esse tratamento e Sim. às vezes tem a chance de efeitos colaterais, né? Se você ficar usando doses excessivas de hormônios tiroidianos, como se faz muitas vezes para emagrecimento, é até arriscado, tá? O T3, principalmente, o próprio T4, o T4 se transformando em T3, eles são arritmogênicos, né? Então favorecem realmente, e por isso que emagrecem, né? Eles aumentam a adrenalina, são adrenérgicos, né? Aumentam o metabolismo e aumentam bastante a frequência cardíaca, tá? Podendo levar realmente a um problema mais importante, até uma arritmia, e a pessoa chegar aí ao pronto-socorro por conta de excesso desses hormônios, né? Então, realmente não é assim, vai tomando hormônio tiroidiano, que nem muita gente, né? Talvez tenha sido o hormônio mais utilizado naqueles coquetéis que se usavam. Você vê que ficou, tipo, hoje é muito criticado, né, o uso de T3, né? E antigamente, naqueles coquetéis que se usavam para emagrecimento, eu nem trabalhava com isso na época, mas eu já era médico, mas eu via prescrevendo-se vários medicamentos para tirar fome e T3 no meio, que era o Triac, né? Era muito comum usar o Triac. Tomei vezes, muito! Então, tomei muito! Você via, eu lembro, a minha tia tomava, ela ficava, nossa, ela ficava esquálida. Aí tinha na fórmula, tinha T3, nossa. Tinha remédio para ansiedade, tinha remédio para tirar fome, tinha remédio para dormir depois. Nossa, um coquetel ali, né? E você vê que depois acaba... Hoje não tem mais o Triac em farmácia, mas eventualmente tem como manipular. Mas realmente deve-se ter um acompanhamento, é uma glândula importantíssima para a saúde. E o excesso, tá? Como tudo, realmente não vai ser bom, tá? Se você causar um hipertiroidismo por conta de tomar excesso de hormônio tiroidiano, possivelmente não vai ser bom. Eu tenho, por exemplo, um TSH de 0,4, 0,3, um TSH bem baixo. Uma vez tentei tomar uma dose baixa de T3 para emagrecer e realmente meu coração acelerou demais. Fiquei com insônia, foi horroroso, realmente. Percebi o quanto que pode ser ruim tomar hormônio sem realmente ter uma necessidade, né? Uma necessidade. Então, a tireoide, se for ver de tudo isso que a gente está conversando, realmente é o que tem que mais tomar cuidado, né? O pessoal às vezes despreza isso, mas é uma glândula chave, mas também que o uso inadequado dos seus hormônios pode levar a problemas mais sérios para a saúde, tá? Liberação, perguntaram da liberação de GH, na verdade a produção de GH, né? Se é só no sono. Não, principalmente durante o sono, né? Nas primeiras horas, até logo depois que você dormiu, vai ter um pico de liberação de GH, principalmente se o seu açúcar está baixo, né? Se você realmente se empanturrar de carboidrato, vai ter uma liberação diminuída, né? Porque o açúcar e o GH são contrarreguladores. Há pouco tempo atrás, eu era o responsável pelos testes funcionais em endocrinologia do Franco do Amaral Grupo Sabin, que hoje é só o Grupo Sabin, e a gente faz um teste para crescimento em que a gente põe as crianças em hipoglicemia. A gente diminui o açúcar delas com insulina, e o normal em crianças que têm uma produção de GH é o GH subir, quando o açúcar baixa. Isso também é feito em adultos com suspeita de deficiência de GH. Mas o mais comum é crianças hoje para crescimento. Então você diminui o açúcar no sangue e o GH, o normal, é ele subir. E a recíproca é verdadeira. Em pessoas que a gente está suspeitando de algum tumor produtor de GH, a pessoa toma uma solução de açúcar, e a solução de açúcar em quem não tem o tumor vai diminuir incrivelmente o GH. Entendeu? Se a pessoa tiver o tumor, que é a minoria, logicamente, o GH vai continuar alto. Tá? Então, se você for lá tomar uma solução de açúcar imediatamente antes de dormir, possivelmente você vai ter uma diminuição da produção de GH ao longo do seu sono. Vai lá e toma Nescau, né? Você imagina 90% de uma colher de sopa de Nescau é açúcar, né? Até mais. Então, você vê que às vezes essas crianças estão usando GH, mas ninguém orientou elas a eventualmente diminuir esse açúcar. Nossa, hoje achocolatados, né, com bem menos quantidade de açúcar. Eventualmente nem comer também, tipo, janta, espera 2 horas, já vai dormir também. Então, já dá essa puxada de açúcar antes de dormir não vai ser nada benéfico, né? Porque vai realmente atrapalhar essa produção de GH. E respondendo aí melhor a pergunta, que ela falou, só durante a noite? Não. Ao longo do dia,
principalmente durante, né, a fase de crescimento e no início da fase adulta, há-se pulsos de GH ao longo do dia, tá? Não é só à noite, que nem as pessoas pensam, você tem liberação de GH também. O que vai se perdendo, né, esses pulsos vão diminuindo, vão ficando menos frequentes ao longo do envelhecimento. O exercício físico é um poderoso produtor de GH, e por isso que é um dos motivos do exercício físico queimar a gordura, tá? E formar massa muscular, melhorar a massa óssea, é porque ele também produz GH. E isso é tão verdade que, assim como a gente faz esse teste com insulina para avaliar a produção de GH em crianças, há pouco tempo atrás tinha um teste em laboratório em que a gente fazia, era teste com exercício. A gente colocava as crianças aqui no Franco do Amaral, aqui na unidade centro, a gente colocava as crianças para subir e descer a escada por 20 minutos. E aí, depois de 20 minutos, ela subia, que ela estava abençoada, a gente colhia o GH depois do exercício. Isso era bem comum, era até mais fácil, porque o teste com insulina realmente é um teste um pouco mais perigoso, né, que demanda um pouco mais de um acompanhamento. No caso, né, como eu acompanhava esses exames aqui no laboratório, né, precisa ter um médico que esteja do lado. Já o teste com exercício era mais fácil, já que você só colocava a criança para fazer o exercício ali, colhia o GH antes e depois. E nas crianças que tinham o GH no nível normal, o GH aumentava de 5 a 10 vezes. Então, a produção de GH depois do exercício é muito importante, tá? Exercícios realmente, exercício, né? As pessoas, a gente falou muito disso nos outros vídeos, né? A caminhada não vai levar, né? Que as pessoas pensam. Tem que ser um exercício que realmente eleve a sua frequência cardíaca, pelo menos aí 40%, 50% do basal, né? Muitas vezes chegando até 80%. Os exercícios mais intensos vão produzir muito GH. Se for ver os corredores de 100, 200 metros, eles são mais fortes do que os corredores de longa distância, porque muitas vezes eles produzem mais GH e produzem mais testosterona. Tá? A atividade moderada e contínua, ok, vou ter que tirar aqui minha... Só um minutinho. Atividade mais moderada e contínua, tudo certo? Deu uma travado. Agora voltou. A atividade mais moderada e contínua, ela às vezes até pode diminuir a produção de testosterona e GH, tá? Como é visto em corredores de longa distância, e o que não é visto em corredores de explosão. Então, você vê nesses corredores de explosão, você vê que eles estão muitas vezes muito fortes, né? E são tão atletas quanto os caras que correm 40 quilômetros, né? Por isso que o ideal também, né, Nívia, é os dois, né? A gente nunca fala só um. Sim. Se você conseguir mesclar atividades intensas, de explosão, com atividades moderadas, então atividade aeróbica, sim, tem seu valor. Mas se você também, né, só fizer só atividade aeróbica, pode não ser tão bom para a sua estética ou para a sua saúde, né? Então, o ideal é a gente um pouco de explosão, um pouco de força, um pouco de atividade aeróbica, né? Sim. E os três acabam favorecendo um pouco, e menos, né? A atividade de explosão e de força produzindo muito mais GH do que atividade mais moderada, tá bom? Então, o exercício potencializa... O exercício é fundamental, pulsos, né? Para produzir GH. E se a pessoa ainda... Né? Durante você tem durante o exercício físico, a gente tem toda uma liberação hormonal que vai favorecer a sua modelação corporal, né? Então, você tem liberação de GH, testosterona, até aumento de cortisol, tem diminuição de insulina. Você tem várias enzimas que são ativadas durante o exercício físico. E aí a pessoa vai lá, ela fica se tuchando de carboidrato, se tuchando de... Ela realmente vai ter um impacto nessa ativação hormonal. Eu acho que tem pessoas que às vezes estão fazendo exercício para fins de competição. E aí, se ela tiver para fins de competição, talvez aí isso não seja tão importante, porque ela quer melhorar a performance. Aí isso se sabe que se você mantém o nível de aminoácidos e de açúcar mais alto no sangue durante o exercício, a sua performance é melhor, tá? Mas talvez você impacte um pouco na sua resposta física. Então, se você não passa de 1 hora fazendo exercício, não teria por que suplementar durante o exercício. Se você está lá também pensando em melhora de forma física,
Mais de uma hora eu até recomendo, muitos já recomendam já a suplementação, porque realmente pode ser ruim. Mas até uma hora não faz sentido ficar usando alguma coisa, algum shake. Você usou muito, né? Eu também já usei, mas hoje não se usa muito mais shake intra-treino, né? Come meia hora antes, 40 minutos antes, depois, durante o exercício, não precisaria estar fazendo isso. A não ser que você seja um atleta, né? Então, se é um tenista profissional, se é um corredor, eventualmente vai fazer uma suplementação visando a performance, né? Então, o atleta ali profissional não está visando ficar sarado, né? Com o abdômen rasgado. Então, ele está querendo quer ganhar, né? Então, é outro objetivo, né? Mas Então, geralmente eles também estão com o shape em dia, né? acaba vindo, né? Acaba vindo. É de bônus. Bom, a gente falou do GH, da tireoide, das acnes. Perguntaram quais são os exames importantes que a gente tem que fazer. Não tem como generalizar, tem? A Luana aqui perguntou de CrossFit. Sim, o CrossFit produz bastante GH por ser uma atividade de explosão, né? Por isso que até esses exercícios mais curtos e intensos ficaram famosos, né, Nível? A atividade, se começou falando de HIIT, né? Aí o CrossFit acabou ganhando bastante fama, porque realmente faz sentido, né? São atividades que eventualmente favoreceram no tempo, né? Quando as pessoas antigamente iam para academia e elas focavam muito em tempo de academia, elas ficavam horas, né? Hoje eu fiquei 3 horas na academia, né? Poxa, será? Imagina, ninguém queria ficar tanto tempo, nem teria tanto tempo hoje. E depois se vendo com exercícios mais eficientes que eventualmente você pode fazer por 45 minutos, 40 minutos. O meu treino hoje de musculação dura 45 minutos. Então, você consegue eventualmente ter o mesmo benefício ou até mais com menos tempo. Foi uma forma até de fazer para as pessoas saírem do sedentarismo, né? Essa desculpa realmente não cola mais. Aquela desculpa do tempo. Hoje você consegue até, talvez não com a mesma eficiência, mas às vezes com treinos de 10, 15 minutos vai ser melhor que nada, né? Então, teve vários youtubers aí que ficaram famosos aí com treinos de 7 minutos. Sim. Você viu, o volume é importante, né? Não é realmente um treino muito curto desse. Se você quer um resultado mais importante, não vai ser com um treino desse tão curto dessa forma, mas vai ser melhor que nada. Né? Se um dia você está lá e você consegue fazer um treino de 10 minutos, poxa, já é um ponto positivo para você. Né? Mas achar que você vai ter uma mudança corporal com um treino tão curto de 7, 10 minutos, realmente dificilmente isso vai acontecer. Né? Mas sim, o CrossFit, como outras atividades mais curtas e intensas, aumenta a produção de GH, como ela perguntou. Em relação aos exames, né, é meio complicado, né? Mas a gente responder de uma forma tão geral, mas são os hormônios ovarianos, né? FSH, LH, estradiol, testosterona livre, cortisol, a forma indireta de avaliação do GH, que é a somatomedina C, o IGF-1, né? Que mais? O DHA, que é através do sulfato de a S-DEA, que é a dehidroepiandrosterona. Seriam esses os mais comuns, né? Os ovarianos, tireoide, cortisol, testosterona. Você tem outro mundo de exames, mas muitas vezes não vale a pena. Sabe que às vezes alguns convênios não vão querer cobrir. Então a gente vai indo pelo básico e com uma bela conversa, uma bela anamnese, a gente já consegue tratar muita gente sem ter que fazer a pessoa eventualmente gastar uma fortuna com o exame, ou até o convênio, você levar uma chamada do convênio, a pessoa tem problemas, que vários médicos passaram a ter problemas com convênios por conta de uma solicitação em demasia de exames. Já é um tipo de abordagem, né, de tratamento que já demanda mais exames do que o normal, isso é fato. Né? Mesmo esse básico já seria mais do que a gente vê por aí. Né? Agora, além disso, você já pediu uma tonelada de exames. Eu não vi realmente tanta necessidade assim, pedir toda a parte hormonal, né? E acaba complicando às vezes mais do que ajudando, né? Às vezes uma boa conversa e os exames mais importantes já conseguem nos nortear, né, nível. Então, eu acho que conforme cada caso, uma mulher tem síndrome do ovário policístico, vai ser alguns hormônios diferentes, obesidade, vai ter situações ali, né, uma suspeita de alguma alteração na adrenal, vai ter coisas ali que vão ser mais específicas, né? Uhum. A Marina está perguntando, ela treina em jejum e se sente bem. Se treinar em jejum, eu caio.
E aí, do treino em jejum, o que você... O treino em jejum, ele para muita gente se mostrou benéfico, né? É uma estratégia de queima de gordura, tá? Um treino de força, se você não comeu antes de dormir, não comeu à noite de jantar, e for fazer um treino de força muito... Se você um treino de perna, por exemplo, em que demanda-se uma quantidade de músculo muito grande, se você realmente tiver uma depressão, né, com pouco glicogênio no seu músculo, pouco açúcar no seu músculo, realmente você vai perder performance. Então, um treino de intensidade mais elevada em jejum pode se perder. Se for um treino de crossfit, em que se hace esse consumo do açúcar, né, no corpo muito grande, um treino a pessoa vai lá treinar bíceps, uma musculatura menor, vai treinar um ombro, talvez ela não vai ter problema. Mas um homem treinar peitoral, treinar costas, treinar membro inferior, realmente você está com uma depressão importante do açúcar na massa muscular, vai impactar na sua performance, o que vai impactar na sua melhora da forma física, logicamente, tá? Agora, um treino mais moderado, sim, é o treino ideal para que você faça aqui é o famoso AEJ, que é o aeróbio em jejum, que é uma atividade em que você chega a 50%, 60% da sua frequência cardíaca basal durante 30, 40 minutos. Né? Então, de forma contínua. Então, uma corrida, né, moderada, né, na esteira, pode ser uma bicicleta, né, pode ser um transporte, tem várias formas de você fazer, pode ser natação, né, que você não vai ter explosão, né, e também não vai ter uso de força, né, não vai ter fadiga muscular. Né? Então, essa sim, atividade, eu faço muito, né, quando eu faço cardio, eu sempre faço em jejum e me sinto muito bem. Porém, quando eu já fiz crossfit e realmente quando eu como pouco, a minha performance era muito baixa, muito baixa. Quando vezes que eu já entrei em cetose, que eu já fiz dieta cetogênica, eu sempre fiz musculação, a minha qualidade, a força cai muito, realmente impacta, tá? Principalmente quando faz jejum também. Eu já entrei uma vez, eu fui fazer um cardio, um treino de perna em jejum de manhã e entrei em hipoglicemia no meio do treino. Então, para mim é bem nítido o quanto um treino de força pode te levar até uma situação de hipoglicemia. Passei muito mal, tá? Muito mal mesmo. Entrei em hipoglicemia com sudorese profusa. Para quem já entrou em hipoglicemia sabe que a sensação chama iminência de morte. A sensação é que realmente você vai morrer. É uma coisa horrorosa você entrar em hipoglicemia. E eu fui treinar perna em jejum e passei muito mal. Agora, com cardio em jejum, já eu não passo mal assim como a maioria das pessoas. Mas tá difícil hoje aqui. No meu dia a dia, dificilmente eu vou orientar alguém a fazer um treino em jejum, seja de explosão, seja de força, tá? Mas para queimar gordura, principalmente pessoas que nem você hoje já está mais magra, já tem uma sensibilidade à insulina mais elevada, né? Já tem uma glicose mais baixa, já tem uma glicose basal de jejum mais baixa, nível. Realmente, às vezes, o jejum pode não te cair bem, mesmo na atividade moderada. Tem pessoas que têm... Hoje está difícil aqui, hein? Pessoas com mais gordura, que têm níveis de açúcar mais alto, insulina mais alto, realmente são pessoas que vão se dar muito bem com o treino em jejum. Um grande Brunão. Guilherme Matos, obrigado aí pela agora, você tem 5 minutos para responder a pergunta do pessoal aí. Oxe, mas hoje está difícil, viu? Aqui a Roberta Barreto que perguntou o que indicar quando sua testosterona estiver muito baixa, tem 42 anos. A forma mais simples é o uso do DHEA, da dehidroepiandrosterona, é um pré-hormônio da testosterona em mulheres, ou usar a própria testosterona, né? Ou tirar aquilo que está bloqueando, né? Então, dificilmente tríbulo, suplementos aí que se falam tanto vai aumentar a testosterona em mulheres, tá? O que vai realmente elevar é o uso de hormônio, tá? Não tem muito segredo, ou suspender o que estava bloqueando, tá, Nívia? Ou tá, Roberta, que você me perguntou, tríbulos é muito pouco eficiente, não acredito que isso vá aumentar a sua testosterona. Já o DHE é uma forma mais fácil, mas idealmente com recomendação médica, a gente vê uma elevação da testosterona, também é uma forma. Mais que a Hanna está disputando aqui com a nossa live. Tá uma situação meio difícil aqui. Mas acho que respondemos todo mundo aqui, né? Eu acho que a gente respondeu todo mundo, sim.
Legal, legal. Obrigado aí pela participação, pessoal. Acho que a gente está chegando ao fim. A gente, ao fim, tem 4 minutos. Em 4 minutos. Eu acho. Queria Mas agradecer aí, viu, Lívia? Muito obrigada. obrigado. Eu que bacana. agradeço. Mais Quem uma tiver vez ainda com alguma juntos. dúvida, por favor, estamos à vontade. No meu inbox, né, dentro do possível, eu sempre estou respondendo as pessoas. É um prazer aí falar com você, Lívia. Prazer. O prazer é todo quiser, meu. Vamos marcar outras aí. Vamos. Agregar. Só agregar mesmo. Pessoal, Muito obrigada. Obrigado. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Se cuidem nessa quarentena. Suplementem, comam bem, se exercitem. Vamos favorecer a imunidade aí, que é um momento aí chave para a nossa vida aí, né? Verdade. Isso aí, Nini. Vamos falando aí. Tá joia. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau.